Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que tipo de leitura você gosta? Daquela mais simplesinha ou daquela leitura que mexe com você, que é difícil, que é complexa? E aí? Então, se você gosta dessa segunda opção, de uma leitura mais difícil, você tem que ler João Guimarães Rosa. E eu vou falar um pouquinho dele, mais especificamente sobre esta obra aqui, ó. Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Então, acompanhe comigo. Muito bem, pessoal. Antes de começar a falar sobre a obra Primeiras Histórias, eu gostaria de falar um pouquinho sobre João Guimarães Rosa, não é? Esse autor, ele nasceu em 27 de junho de 1908, lá em Cordisburgo, em Minas Gerais, interior de Minas. Olha que nomezinho, hein? Morreu em 19 de novembro de 1967, lá no Rio de Janeiro. Ele era um médico, era diplomata, inclusive ele foi vice-cônsul do Brasil lá na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só. As principais obras do João Guimarães Rosa, né, vou colocar aqui pela ordem de lançamento, tá? Então ele escreveu primeiro Sagarana, né, em 1946, foi o primeiro livro dele, Sagarana, né, ou seja, esse Rana, ele veio de Tupi, que significa falso, então a falsa saga, né? Depois de Sagarana, ele escreveu Grandes Sertões Veredas, que é o maior sucesso dele. Depois Corpo de Baile. Depois Primeiras Histórias, que é esse aqui, que a gente vai falar hoje, tá certo? E vieram tantas outras obras. Essas aqui são apenas algumas das obras dele, não é? O João Guimarães Rosa, ele era conhecido por criar palavras novas, neologismos, expressões, né? Por exemplo, até anotei alguns aqui para não esquecer. Tem uma parte aqui desse livro que ele fala: aquele cara era um verdadeiro enxadachim. Enxadachim, né? A gente lembra de quê? De espadachim, né? Que é aquele cara muito habilidoso na espada. Então aqui é como se fosse um cara muito habilidoso na enxada, né? Então ele coloca enxadachim, circunstristeza, Tia Antônia. Mas Tia Antônia é um neologismo? Não estou entendendo. É sim, porque nesse caso ele não coloca aqui Tia, espaço, Antônia. Ele faz Tia Antônia, tudo junto, com T maiúsculo. Quando eles se beijaram, eles estavam no não lugar. Então esse não lugar seria o quê? Seria algo em que a hipnose do amor, na hora do beijo, não permitisse ninguém chegar lá, né? Um estado assim, sublime, né? Interessante isso, né? Ele regritou, ou seja, ele gritou duas vezes. Então ele tinha essas expressões que ele ia colocando aí, né? O João Guimarães Rosa, ele chegou até a falar, em uma das poucas entrevistas que ele deu, né? Ele disse que não queria deixar o leitor quieto. Ele não queria deixar o leitor num lugar cômodo. Ele queria realmente provocar, né? Mexer ali, tá certo? Fizesse o leitor pensar, era o que dizia o João Guimarães Rosa. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre Grandes Sertões Veredas, obviamente, né, que é a obra mais famosa dele, né? Apesar desse nomezinho Grande Sertão Veredas, não se trata do sertão, né? O sertão aqui é um lugar mais, como é que a gente pode falar, um lugar mais metafísico, assim, sabe? Então não é um espaço, um ambiente físico, assim, de uma forma metafórica, né? O próprio João Guimarães Rosa, ele não conhecia muito bem o sertão, né? Ele não conhecia muito bem esse interiorzão do Brasil, né? A filha dele deu entrevista certa vez e ela disse que quando ele foi diplomata lá na França, né? Então ele ficava ansioso, esperando cartas, naquela época era carta ainda, né? Ele esperando as cartas do pai dele, porque o pai dele escrevia falando sobre personagens, histórias sobre o interior do Brasil, então ele guardava tudo aquilo ali e utilizava nas suas histórias.
Até o próprio João Guimarães Rosa, em relação a essa obra dele, que é a mais famosa, que é o Grande Sertão Veredas, ele chegou a afirmar que ali possivelmente seria um grande Fausto do sertão, né? Fausto, né, para quem não recorda, é aquela obra de Goethe, em que o cara faz um pacto com o demônio tal, para ter prosperidade, várias coisas na vida, né? Mas é curioso porque em Grande Sertão Veredas, em nenhum momento fica explícito, né, que houve esse pacto aí. Mas ele falou isso. Então, o Guimarães Rosa ele vai utilizar dessa linguagem, né, uma linguagem bastante difícil, né, com totalmente expressões novas. A gente não pode nem dizer que o que Guimarães Rosa fazia com as palavras era expressar dialetos, era expressar palavras de um povo, de uma determinada região, como o interior, por exemplo. Era como se ele criasse as próprias palavras, assim, da imaginação dele mesmo. Essas palavras difíceis que o Guimarães Rosa fazia, lhe renderam algumas críticas, né? Na época que ele lançou o Grande Sertão Veredas, por exemplo, o poeta Ferreira Goulart, ele chegou a dizer que não entendeu nada do que estava ali, não é? Tinha uma revista na época chamada Leitura, e nessa revista Leitura tinha lá uma lista de escritores e críticos literários que também disseram que não entenderam nada do que o João Guimarães Rosa falou, né? Então, se pessoas com tanta cultura elas não entenderam, imagine nós, meros mortais, tentando entender João Guimarães Rosa. Mas ainda dá para entender, sim. E olha que curioso, a filha dele, né, ela disse que o João Guimarães tinha um hábito, né, de pegar as críticas positivas e colocar num álbum. Então colocava uma fitinha lá bem bonita, bem luminosa e tal, com as críticas positivas. E as críticas negativas ele também colocava, só que ele colocava de cabeça para baixo. Aí perguntavam a ele, né, pai, por que isso aí, guardar a crítica negativa? Aí ele dizia, porque um dia todos eles vão mudar de ideia em relação a mim. Olha só que interessante. Mas vamos falar aqui da nossa obra de hoje. Primeiras Histórias. Está aqui, olha. É um livro de contos. São 21 contos, um pouco longos, é verdade, um pouco fora do modelo tradicional de conto que a gente está acostumado, né? Aqueles contos mais curtos. Aqui são contos longos, 21 deles, tá certo? Esse livro, minha gente, Primeiras Histórias, essa versão que eu tenho aqui, né? Ele foi publicado pela Global Editora, tirado do meu rosto, né? No ano de 2019, mas claro que ele não foi lançado em 2019, né? Ele foi lançado lá na década de 60, e apesar de ter o nome Primeiras Histórias, não foi o primeiro livro lançado por ele. A gente já falou antes que foi o livro Sagarana, que foi lançado pelo João Guimarães Rosa, tá certo? E a gente reforça nessa obra do Guimarães várias palavras inventadas aqui, né? Ele cabisbaixara-se, justinamente, né? Então essas palavras vêm tentando colocar no sentido coloquial, mas que nem no sentido coloquial elas existiam, né? É praticamente um vocabulário próprio. E olha só, eu destaquei alguns contos que eu achei interessante aqui para nós, tá certo? Então, por exemplo, logo de cara, no primeiro conto, a gente tem um conto intitulado As Margens da Alegria, tá? Esse conto, As Margens da Alegria, ele retrata um menino que ele vai com os tios para um lugar que está sendo construído uma cidade, né? Por sinal, o ambiente campo ele é muito retratado aqui na obra de Guimarães Rosa. Então, poucos são os contos que falam de cidade, né? Muitas vezes, assim, não que falam, mas que são ambientados na cidade. Eles são ambientados geralmente em locais da zona rural, né? Mas se fala, por exemplo, foram para a cidade, foram morar na cidade, né? Sair do campo para a cidade, então tem muito disso. Mas a ambientação geral aqui é no interior. E esse menino vai para um lugar que está sendo criado uma nova cidade, né? Um aeroporto também naquela nova cidade. E lá naquela casa dos tios em que ele vai, né, ele encontra um peru no quintal. Tinha um quintal enorme, encontrou um peru e ele fica encantado, porque ele nunca tinha visto um peru. E peru para cá, para lá. Eu vou até ler para vocês aqui, né, está na página 14 desse livro. Olha só como ele retrata
esse trecho aqui em relação ao encanto do menino pelo peru. Olha, o peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. Estalara a cauda e se entufou, fazendo roda. O rapar das asas no chão, brusco, rijo, se proclamara. Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras, e a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, de céu e sanhaços. E ele, completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul e preto, o peru para sempre, belo, belo. Né? Então ele vai retratar assim essa admiração do menino que tem por aquele animal, né? Pelo peru. Né? E todo canto que o menino vai, ele viaja, sai com os tiros de carro, de um canto para outro, vê a construção de um aeroporto, que é uma coisa grandiosa que chama a atenção, mas o menino só pensando naquele animal, no peru, quanto ele era bonito, né? E o menino não dizia a ninguém, ficava com aquele segredo para ele ali, né? No fim desse conto é até interessante porque quando ele volta para casa já de noite, ele procura o peru ali, e o peru está numa cena meio feia de se ver, porque ele está bicando um lixo ali onde tem outro animal morto, possivelmente a cabeça de outra ave ali que ele está bicando, e ele meio que perde aquele encantamento pelo peru. Mas olhando para o alto, ele vê algumas luzes piscando e vê o vagalume. Aí reacende a esperança, né? Reacende a admiração pela natureza através daquele vagalume. Ah, o vagalume, como é belo. É muito interessante essa perspectiva da criança, né? Na admiração com o mundo, através desse primeiro conto aqui. Tem outro conto interessante que eu achei particularmente, né? Que eu comento aqui com vocês, que é Os Irmãos Dagobert. Os irmãos Dagobert eram 4 irmãos que eles eram facínoras, eram assassinos. E um desses irmãos morre, que é o Damastor Dagobert. Ele foi assassinado, esse Damastor Dagobert. Né? Só que ele foi assassinado não por outra pessoa de alta periculosidade. Ele foi assassinado por uma pessoa comum, honesta, um cara bom daquela região, que foi o Lio Jorge. Olha que nome diferente, né? Lio Jorge. Então, o Lio Jorge assassinou o famoso, né, facínora, aquele assassino da região, o matador da região, que era o Damastor Dagobert. Então, o que me chama a atenção é que durante todo o tempo desse conto, o Guimarães Rosa conseguiu fazer uma tensão para o leitor, né? Aquela tensão, tipo, eita, os irmãos também eram matadores, então vão pegar o cara, vão pegar o cara que matou o irmão deles, vão pegar. E até que de forma inusitada, esse cara que matou o Lio Jorge, ele vai até o enterro, está na hora lá o velório, né, rolando, ele vai até o velório do cara que ele matou, pede desculpa aos irmãos Dagobert e diz, olha, ele ameaçou cortar minhas orelhas, eu só fiz isso para me defender. Então, nesse momento aí, quando todo mundo pensa que os irmãos facínoras vão matar o Lio Jorge, aí acontece o contrário. Eles perdoam e permitem que o próprio Lio Jorge pegue na alça do caixão para levar aquele que ele matou ali, porque compreendem, né, que foi uma questão de autodefesa. É muito interessante. É como eu disse, só a pessoa lendo realmente para entender essa tensão que você sente no conto. Eu até vou ler um trechozinho aqui para a gente, olha só. Houve o pegar para carregar, 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na alça, à frente, da banda esquerda, indicaram. E o enquadravam os Dagoberts, de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo, terminado o interminável. Sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão. Toda a rua enlameada. Os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda. Catava-se o chão com o olhar, à frente de tudo o caixão, com as vacilações naturais. E os perversos Dagoberts, e o Lio Jorge, ladeado,
o importante enterro caminhava-se. Né? Isso é um dos pontos máximos aqui, assim. Outro conto interessante que eu achei aqui é um conto chamado Darandina. Esse conto fala de um cara, é um dos poucos, por sinal, um dos poucos contos desse livro que é ambientado numa cidade. Né? Então, o cara furta a carteira de alguém, corre para cima de uma palmeira e fica lá ameaçando se jogar, dizendo, eu vou morrer, vou me matar, tal. Então chama o prefeito, o corpo de bombeiro, todo mundo fica ali, e o cara tem umas questões trocadas, é como se estivesse louco, mas não tivesse, ou será que estavam todos loucos? É bem interessante esse Darandina aqui, e ele me chamou a atenção também por utilizar muitas palavras difíceis realmente, né? Palavras filosóficas, e me chamou a atenção também por essa frase, que eu achei, até destaquei aqui. O homem é, antes de tudo, irreversível. Olha só, o homem é, antes de tudo, irreversível. E esse nome Darandina, ele não existia na língua portuguesa, tá? Ele não existia na língua portuguesa. E através desse conto do João Guimarães Rosa, o nome Darandina foi acrescentado. Darandina significa atrapalhação, confusão. Muito interessante, né? E agora eu deixei por último esse conto aqui, que é A Terceira Margem do Rio. Deixei por último não porque ele é menos importante, muito pelo contrário. Para vocês que estão me assistindo, pode pesquisar aí o conto mais famoso e importante de João Guimarães Rosa. É A Terceira Margem do Rio. Ele é muito interessante. Mas antes de falar nesse conto, eu quero agradecer a você que já é inscrito no meu canal. E eu tenho certeza que você já curtiu esse vídeo. Se você não curtiu, curta agora, por favor. Clique. Pronto, é de graça, não paga nada, tá certo? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Curta os vídeos, espalhe para todo mundo. Quando vocês fazem isso, o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai propagar para mais pessoas. Tá ok? Mas olha só, minha gente. A Terceira Margem do Rio. Terceira Margem do Rio. Já começa meio misterioso esse título, né? Do que é que se trata essa Terceira Margem do Rio? Fala da história de um pai de família que certo dia manda fazer uma canoa para ele e ele se despede da família sem mais nem menos e vai para o rio, não é? E nunca mais ele volta, certo? Fica ali no rio e nunca mais ele volta. Ele não fica nem em uma margem, nem na outra margem. Ele fica exatamente no meio do rio. Não é? Olha só, eu vou ler um trechozinho aqui para a gente. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para sempre. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai ou cê fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando, de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega de que um propósito perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar para mim e me botou a bênção, com um gesto, me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei. Na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Então olha que interessante, essa aqui é logo na primeira página desse conto, A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio é algo que já começa meio misterioso, né? Deixa mais esse mistério para o final aí, tá? Mas ela traz, esse conto traz muitas interpretações. Ele pode ser uma interpretação sobre a vida, por exemplo, não é? Ou seja, a vida de um pai que larga a família do nada e vai viver a vida dele, não é? Então todos sofrem, relata aqui no conto, a mãe, os filhos e principalmente o filho, não é? Esse filho que está narrando a história aqui, porque o tempo todo
ele é apegado, ele é ligado ao pai, ele leva comida todo dia lá na beira do rio e deixa lá para o pai comer possivelmente, né? Então ele deixa num lugar em que nem pega sol, né, nem chuva e nem um animal possa ir lá e abocanhar. É narrado assim de uma forma muito bonita. E a gente falando de vida aqui, né, é muito curioso porque tem umas partes engraçadas, né? Então ali ele chamou o padre para benzer, aí os jornalistas foram lá para tentar entrevistá-lo, mas não conseguiram, policiais foram lá e não conseguiram, né? Ou seja, todo mundo tentou ir lá para ver o que estava acontecendo, não conseguia alcançar, chegar até ele, tá certo? E começou a especular, o que é que ele tem afinal de contas? Será que ele está pagando promessa, né? Será que ele está com algum tipo de lepra, uma doença contagiosa, né? Muito forte aí? Será que ele é um enviado de Noé, vai ter um dilúvio, ele já sabe que vai ter um dilúvio e está ali no barquinho dele guardadinho para poder fugir do dilúvio? Então várias especulações vão sendo feitas no decorrer desse conto. É muito interessante. Chega um dado momento que a vida vai passando e o filho se pergunta, será que ele não tem afeto? Ou seja, será que ele não gosta da gente? Será que ele não gosta da sua família? Porque ele foi para ir para sempre e nunca mais voltou. Então aqui são aspectos que a gente pode interpretar a terceira margem de um rio como um conto que fala sobre a vida, problemas da vida de um pai irresponsável que deixa toda a família e vai embora. Ou também podemos ver a terceira margem do rio como a morte, né? A morte. Então você veja aqui alguns pontos que eu destaquei para a gente, né? As pessoas iam para a margem do rio, iam rezar ali, iam chamar aquele pai para voltar e ele nunca voltava. Será que a gente poderia fazer uma alusão à crença, à fé do sertanejo, né? Que nunca perde a sua fé, né? Que está ali rezando continuamente pelo impossível, né? Pode ser também. A gente pode interpretar isso aqui como uma questão de luto, porque tudo vai acontecendo, a gente vai ver mais para frente que a filha se casa, a filha desse homem que foi para o rio, né? Ela se casa, ela tem filho, ela leva o filho para a beira do rio para mostrar a ele, e ele não vai lá. O filho vai lá todo dia e o homem não vai lá ver. Então a gente poderia interpretar, por exemplo, como se o rio fosse a água que flui, né? A água que está ali fluindo, a vida é a água, tudo está passando, mas aquele homem está lá, aquele sentimento, aquela saudade daquele pai, ela continua muito forte, ela nunca para, tudo na vida passa, menos a saudade do pai, principalmente, repito, para o filho, porque o filho vai passando a vida, ele envelhece, o filho não casa, e começa a se perguntar, será que eu tenho culpa? Né? Será que eu fui culpado de alguma coisa? Então a gente vai poder observar em que em nenhum momento, já que eu estou falando de luto aqui, em nenhum momento se esquecia do pai. É curioso isso, tem até um trecho que o filho fala, a gente nunca esquecia dele, e quando falava do nome dele, logo a gente despertava, né? Para lembrar, para tentar lembrá-lo, ver como ele era, né? Para nunca esquecermos dele. Enfim, no fim da vida, esse filho já velhinho, esse filho que nunca esqueceu o pai, ele vai até a beira do rio. E, pela primeira vez, o pai vai dar atenção a alguém que foi à beira do rio. Eu vou narrar para vocês aqui, está na página 41 desse livro. Olha só. Com um lenço para o aceno ser mais, né? Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à polpa. Estava ali, de grito. Chamei, umas quantas vezes, e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele escutou, ficou de pé, manejou o remo n'água, proava para cá, concordado.
E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar com um gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte do além. E estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci, sem que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, ou o que vai ficar calado? Sei que agora é tarde, temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. Eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro. O rio. É assim que termina esse ponto, a terceira margem do rio. Que coisa interessante, né? Então ali, no único momento de toda essa história em que o pai foi embora, o único momento que o pai retorna, que é a cena para o filho morre de medo e corre, foge ali. Então, esse mistério, o que é que queria dizer isso? O que será que o Guimarães Rosa queria falar sobre isso aqui? Né, minha gente? A gente fica com aquela interrogação. Será que o filho já estava ali no final da vida, né? E já vendo de repente a alma do pai, né? Olha, me leve, meu pai, que saudade. Olha, a vida para mim já se foi, né? E de repente ele tem algum sinal do além, do pai vindo pegar ele, ele corre com medo, ou seja, de repente não era o momento dele. Então são interpretações possíveis. Dentro dessas interpretações possíveis, tem uma aqui que eu não posso deixar de destacar, porque olha esse conto, a terceira margem de um rio. Como a gente fala, a terceira margem já é algo que vai para o lado da fantasia ou para o lado do metafísico, porque não existe rio com terceira margem. Então seria um outro plano, um plano espiritual, vamos dizer assim, né, no mundo das almas. A questão de ter um rio e lembrar muito da morte também, a gente vai poder ver aqui, lembrar, recordar um pouquinho de um mito da Grécia Antiga, que é o mito de Caronte. Caronte, na mitologia grega, é aquele cara, é aquela divindade, né, que ele pegava a pessoa que tinha acabado de morrer, atravessava o rio, né, era o rio Estige e o rio Aqueronte. Então ele saía do rio da vida para chegar até o lado da morte, porque esse Caronte era um navegador que colocava a pessoa na sua canoa, né, e ele via nesse mundo inferior, né, que era o reino de Hades. Então é possível que isso aqui, o Guimarães Rosa tenha tido alguma inspiração no mito de Caronte. Inclusive, no mito de Caronte diz que geralmente os gregos acreditavam que deveria colocar o pagamento para quem? O pagamento para Caronte, que ia carregar o corpo ali pela canoa no rio, né? Colocava o pagamento na boca do defunto, né? E quem não pagasse, quem não colocasse aquele pagamento ali, então automaticamente o Caronte deixava o cara a mercê, ficava 100 anos aquele corpo vagando ali, não ia nem para o mundo dos mortos nem dos vivos, né? Ficava vagando de margem para margem, de uma margem para outra. Esse era o mito de Caronte. Aí você pode até estar pensando assim, poxa, eu acho que talvez você, Carmelo, que está fazendo um vídeo, você está viajando demais, né? Mas olha, não é uma perspectiva impossível, principalmente quando a gente trata de João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, minha gente, ele era um cara muito culto, tá certo? Ele conhecia da literatura de A a B, de várias partes, vários países do mundo. Então, é um mito, esse mito de Caronte, não é um mito muito desconhecido para quem lê sobre a Grécia Antiga, tá certo? Então é possível sim que ele tenha se inspirado, né, nesse mito de Caronte, né, aquele cara que atravessa o rio para poder chegar no mundo dos mortos. Mas só que nesse conto, na terceira margem do rio, a gente vai poder perceber aqui que o pai não faz a travessia. Ele fica no meio, exatamente no meio do rio. Exatamente no meio do rio.
Então fica aquela coisa meio misteriosa mesmo aqui, né? Será que o pai não pagou, não pagaram não fizeram o pagamento, né, para Caronte atravessar com o rio, né? Ou será que o Guimarães Rosa queria, de fato, que fosse um conto misterioso? Que é a interpretação que mais vem para a gente aqui, né? Ele queria, de fato, que fosse um conto misterioso. Ele não faz a travessia para a morte, né? Ele continua ali no meio do rio. Então, tudo isso nos leva a crer que a gente fala aqui realmente de algo mais relacionado à morte, mais relacionado ao luto, né? Aquele pensamento forte de amor que não se acaba na família. Então, essas foram algumas interpretações que eu fiz sobre esse conto famoso, né? Que é A Terceira Margem de um Rio. Curiosamente, né, quem estiver interessado, você pode pesquisar aí no YouTube, né? Ou no seu aplicativo de música, né? Uma música de Caetano Veloso, intitulada A Terceira Margem do Rio, que ele fez essa homenagem, né, junto com o Milton Nascimento, se eu não me engano. Fez essa música exclusivamente sobre esse conto, o mais famoso do Guimarães Rosa. É uma música bastante interessante, gostosa de ouvir, e que há várias palavras criadas também ali, bem ao estilo de João Guimarães Rosa. Queridos amigos, queridas amigas, falamos sobre primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Lembrando sempre, não é uma leitura fácil de João Guimarães, tá? Não é fácil. Realmente tem hora que você lê, o que é que ele quer dizer aqui? Você volta a frase, relê, vai para tentar organizar as ideias ali. Mas hoje João Guimarães Rosa, ele é muito consagrado na língua portuguesa. A filha dele, numa entrevista que eu estava vendo, ela até disse que quase que ele ganhava um Nobel de Literatura, mas teve um autor panamenho que venceu no lugar dele, que eu não recordo agora o nome nem o ano desse Nobel de Literatura. E o João Guimarães Rosa está ali num patamar altíssimo dos grandes literatos da língua portuguesa, né? Por ter praticamente criado uma nova linguagem ali com os seus livros. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu também gostei. Um grande beijo, queridos. Grande beijo, queridas. Fiquem com Deus.